para analisar essas questões é que falamos agora com o Francisco Teixeira, que é historiador, professor titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ e especialista em relações entre Forças Armadas e política. Francisco, um prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Prazer enorme. Obrigado pelo convite. E então vamos começar, Francisco, analisando esse momento em que a gente vive. Tivemos aí no dia 8 de janeiro atos antidemocráticos realizados por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro em Brasília, que vandalizaram a sede dos três poderes. E daí então o governo federal vem tomando medidas de substituições de vários militares em postos importantes. Queria ouvi-lo sobre isso e qual a relação desses dois aspectos do nosso cotidiano, da nossa realidade atual. Bom, é importante colocar o 8 de janeiro, domingo 8 de janeiro, dentro de um contexto, dentro de um processo maior. Na verdade, aquilo que aconteceu, que foi a invasão e tentativa de ocupação das sedes dos três poderes, foi concretamente uma tentativa de golpe de Estado que falhou. Né? É importante marcar isso. O objetivo era alterar a ordem jurídica, o Estado de Direito no Brasil. E ele não acontece apenas no dia 8, não é um fato isolado. Na verdade, desde o dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula no Tribunal Eleitoral, no Superior Tribunal Eleitoral, já tinha havido em Brasília um grande quebra-quebra, incêndios de veículos e uma tentativa de invasão da Polícia Federal, no qual ninguém foi preso, não se deram prisões, não houve nenhuma prisão. E o que mostrou, evidentemente, que não havia nenhuma reação contra os atos praticados ali na capital federal. Quando se dá a posse do Lula, no 1º de janeiro, a gente tem uma festa belíssima, tem uma espécie de reencontro da nação consigo mesmo, com a política, né, com a vitória eleitoral, e se tem a impressão, e vários membros do novo governo vão verbalizar isso, que o bolsonarismo vai se esvair por ele mesmo, que o bolsonarismo já estaria em recuo nesse sentido. Né? Tanto o ministro da Defesa, quanto o ministro das Relações Exteriores, como também o ministro-chefe do GSI, tinham um diagnóstico desse tipo. O bolsonarismo está em recuo, eles também são democratas, eles também participam do jogo político, etc. Ao contrário disso, o ministro da Justiça, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo queriam aprofundar as investigações sobre as atividades antidemocráticas. E isso tinha paralisado o governo, ele não tinha tido uma política em relação a isso. Aí vem o 8 de janeiro, de extrema violência, e a gente tem que ver também isso no contexto nacional, coisa que a imprensa, principalmente a grande imprensa, não está fazendo. Eles estão focados em Brasília. Mas, além de Brasília, na noite de 8 de janeiro, no dia 9 e no dia 10, 16 torres de alta tensão foram atacadas no Brasil, sendo que 4 foram derrubadas e 5 foram violentamente danificadas. Nesse período, se tentou também invadir refinarias no Rio de Janeiro e em São Paulo e se paralisou estradas. Ou seja, era um evento nacional planejado de forma nacional para impedir a atuação do governo. Se esperava com isso, conforme a tradição, a má tradição republicana da Nova República, que se convocasse uma GLO, né, a partir do artigo 142, que daria um cargo a um general indicado pelo Exército para comandar toda a segurança brasileira. De forma muito sábia, o governo Lula, o ministro
da Justiça não aceitaram isso e fizeram uma intervenção baseada no artigo 136 civil, nomeando o chefe da segurança um jornalista, o Ricardo Capelli, e não, nem sequer é delegado de polícia ou delegado da Polícia Federal, muito menos general. E aí tem o rompimento e abre-se a condição para punir os responsáveis. E aí, a partir, depois desses acontecimentos e junto também pensando em evitar outros ataques e também na punição, já que houve é investigada ali a omissão e conivência por parte de muitos dos envolvidos, houve as demissões na parte militar, principalmente, na verdade, ainda seguem acontecendo. A quinta leva de demissões aconteceu na sexta-feira, com mais 5 demitidos do Gabinete de Segurança Institucional, de alguns que têm o escritório no Rio de Janeiro. E aí casa um pouco com o final da sua resposta, dessa primeira resposta, de alguns militares que não necessariamente estão ali também diretamente em Brasília. Queria que você avaliasse essas trocas nos comandos, dos militares. Teve a troca no comando do Exército, que repercutiu bastante também. Você avalia, são bem feitas? Vão seguir acontecendo? O que a gente viu logo no dia 8 e nos dias seguintes foi que houve uma resistência, talvez não se possa falar do Exército, mas pelo menos do comandante do Exército, o general Arruda, em buscar e punir os responsáveis. Na própria noite do dia 8, o general resistiu a uma série de medidas tomadas pelo ministro da Justiça, inclusive ameaçou o ministro da Justiça e ameaçou a própria ordem democrática no país, quando ele moveu carros blindados e um cinturão de soldados para proteger o acampamento, esses ditos acampamentos patrióticos que estavam em frente do QGI, do Quartel-General Integrado, mostrando que ele não queria ter punições. Ao mesmo tempo, surgiu a situação muito complexa do tenente-coronel Cid, que foi nomeado pelo Bolsonaro para comandar o que tem de melhor nas nossas forças, ou alguma coisa entre as melhores da nossa força, que é a Força de Comandos, ou a Força Especial, ali próximo de Brasília, em Goiânia, e a situação do coronel Fernandes da Hora, o comandante da Guarda Presidencial do Planalto. Né? Aqui um detalhe só, quer dizer, a situação de invasão do Supremo e do Congresso foi totalmente diferente do Planalto, do Palácio do Planalto. Né? No Congresso e no Supremo, a Guarda reagiu, lutou, se esforçou, enfrentou, inclusive de forma muito desigual, né? E com a capacidade de não fazer vítimas letais, mas enfrentando firmemente os invasores. No Palácio do Planalto não houve resistência. Mais do que isso, tudo indica, né, que o palácio foi aberto, né, aos invasores, né, que o coronel Fernandes da Hora não tomou nenhuma atitude para reprimir. Ao contrário, num vídeo que circula na internet, ele aparece aos berros com um tenente da PM tentando dar fuga a vários invasores que estavam sendo presos pela PM naquele momento. Então, nessas condições, não era mais possível manter a política gradualista de enfrentar o bolsonarismo extremista e, sim, passar a medidas de punição a essas figuras. E, até então, o comandante do Exército era uma resistência a se punir essas pessoas. E agora, falando um pouco do ministro da Defesa, José Múcio, ele tem feito declarações no sentido, de fato, de dizer que estamos caminhando para uma normalidade nas questões não só militares, com essas trocas, mas também de uma apaziguação dos ânimos no Brasil quanto à polarização política. E, de fato, o presidente Lula já havia se reunido com militares antes mesmo de assumir, no dia 1º de janeiro, ali no período de transição, em dezembro, se reuniu novamente com os militares, agora na última semana, na última sexta-feira também, com esse intuito também de apaziguar os ânimos e
levar harmonia aos trabalhos, tanto das Forças Armadas, em conjunto com o governo federal. E aí a minha pergunta a você, Francisco, é exatamente essa, de entender se esse caminho está sendo construído, se a gente segue para esse caminho de harmonização dos trabalhos. Veja só, é muito sábia a postura do Lula de não transformar o governo dele no governo do golpe, e o tema único ser golpe, e só se discutir golpe. Na verdade, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, temos um avanço imenso da desigualdade, temos inflação, temos que retomar os investimentos para gerar emprego e renda, ainda temos emergências terríveis como o genocídio dos Yanomami para resolver. Então, o governo tem que trabalhar, tem que colocar a máquina para funcionar e não pode virar o samba de uma nota só. Mas, por outro lado, nós temos que ter clareza do que se está falando quando se fala em apaziguar. Se apaziguar é voltar à velha tradição brasileira, desde o Império, de conciliação, né, de esquecimento, isso que se chama virar a página, nós vamos estar virando uma página em branco, que não foi escrita. E isso vai reforçar a ousadia desses elementos de se sentirem, né, acima, blindados em relação à lei. O apaziguamento, ele deve vir com justiça, com as pessoas que buscaram golpe de Estado, as pessoas que tiveram um comportamento terrorista, derrubando torres de energia, pessoas que destruíram patrimônio cultural e histórico, julgadas e punidas, sejam elas civis ou militares. Tá? Sem isso, a impunidade vai se reafirmar, e pior do que a impunidade, vai se reafirmar a tutela militar sobre a República. Francisco Teixeira, historiador, professor titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ e especialista na relação entre Forças Armadas e política. Obrigado por conversar com a gente aqui. Obrigado, até logo.